Vitória! Ai, obrigada, Jeff, obrigada, Jéssica, pelo convite. Deus abençoe vocês. Amém. E pra mim é motivo de alegria estar aqui nessa tarde, né, gente? Eu me sinto animada, me sinto ansiosa. Ai, gente, eu juro pra vocês que eu tô nervosa, então, por favor, gente. Você não é a única, Vitória. A gente tá falando sobre você a semana inteira. A gente até gaguejou aqui no início. Olha que a gente não é de gaguejar, viu? A gente faz tudo no improviso. Vitória. Bom, eu já queria até começar. Vitória de Deus. Da onde surgiu esse nome, mulher? Gente, vocês acreditam que é o meu nome? O meu nome é Vitória Santos de Deus. Aí cortou o de Santos e só deixou Vitória de Deus. Aí virou meu nome artístico. Vitória, mas assim, a gente sabe, e óbvio, você já soltou na internet, em alguns outros programas, a tua história lá do passado um pouco mais triste, né? Você contando pra gente do quanto foi difícil você nascer praticamente, né? Reforça pra gente de novo, por favor. Bom, Jeff, quando eu nasci, eu tive um problema de respiração. Por conta desse problema de respiração, os médicos disseram que não tinha jeito. Então, vamos se dizer que eu morri. Morri, né? E eu não sei, meu pai nunca explicou direito o resto, mas ele disse que minha mãe fez uma oração por mim e depois disso eu, milagrosamente, fiquei bem. Né, ressuscitei. E aí Deus começou a obra na minha vida. Com 3 anos eu comecei a cantar, com 4 Deus me deu o dom de cura, com 5 comecei a pregar, foi minha primeira obra. Então eu acredito que tudo isso teve um propósito, entendeu? Porque já me disseram, antes de nascer, quando eu estava no ventre da minha mãe, teve uma mulher que disse que ia acontecer algo se meu pai não colocasse meu nome de Vitória, porque meu nome não ia ser Vitória, ia ser Esté. Então, tipo assim, tem uma ligação aí, tudo isso, entendeu? E é legal falar sobre isso, que a vitória de Deus, né? O nome Vitória de Deus, você popularizou, né? E você levou Deus, Deus, Deus. Mesmo sem que as pessoas quisessem dizer Deus, elas falavam o seu nome e falavam o nome de Deus. Legal, né? Nossa senhora, surreal. E o que eu mais achei interessante nisso, Vitória, Vitória de Deus é seu nome. Como que você começou? Porque você começou muito nova, né? Você começou a pregar com 5 anos. Você teve alguma influência? Ou você realmente sentiu o chamado e começou a fazer? Olha, podemos se dizer que meu pai, ele sim era uma influência para mim, mas desde pequena eu tinha esse chamado dentro de mim, essa vontade de pregar a palavra, de cantar. Eu me lembro até hoje que se meu pai não me levasse para cantar nas ruas, né, porque eu amava cantar, entregar folheto pro povo, né, com a palavrinha de Deus. Se meu pai não me levasse, eu chorava, eu fazia um escândalo se ele não me levasse. Juro pra você. Aí, tipo assim, eu acho que é de dentro, sabe? É algo que veio de mim, é um chamado que Deus entregou nas minhas mãos e graças a Deus estamos aí até hoje nesse caminho. E falando de você lá, pequena, pregando nas ruas, eu vi, tem alguns vídeos, né, compartilhados na internet, você orando por algumas pessoas. Você, como você se sentia, falando de você naquela época? Como você se lembra de você naquela época? É uma boa pergunta, agora você mexeu comigo, mas como eu me lembro de mim? Bom, eu era uma pessoa muito ousada, mas uma coisa que eu acho bem interessante, tipo assim, era a minha fala, o meu jeito de ser, determinada, entendeu? Porém, eu vou ser sincera com vocês. Tem muita coisa que eu deixei o fanatismo, né, na religião entrar dentro da minha cabeça. Então, em algumas partes das pregações minha quando era criança, eu me arrependo. Por ser pequena, não saber verdadeiramente como era a palavra, né? Tipo assim, o que eu tinha na minha visão era o que me ensinava. Então, muita coisa mudou e os meus pensamentos também. E a minha visão sobre quando eu era criança mudou também. Então, em alguma parte, tipo assim, 50% me arrependo e 50% não, entendeu? Por ter começado tão nova assim. Nossa, é difícil ver alguém, principalmente alguém que, né, faz pregações, é um missionário, por incrível que pareça, mude de ideia algumas vezes. E você já teve essa mudança. O que fez você perceber que quando você era criança, você
teve ali idealizações que não correspondem hoje com o que você pensa, com as suas ideologias? Foi tipo uma coisa de estudo? Foi um conselho de fora? Ou foi você mesma que foi amadurecendo no meio desse processo? Eu acredito que seja sobre amadurecimento, porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai mudando o nosso pensamento, o nosso jeito de ser. Muitas coisas mudam. E a gente vai formando opiniões próprias. Então, eu acredito que durante esse processo de crescimento, né, acredito que passei por uma fase em que eu acabei formando opiniões próprias, e com isso, lendo a palavra, é claro, e sobre ajuda de outras pessoas, conhecimento, né, a gente acaba mudando opiniões, mudando o jeito de ser, mudando os pensamentos e também se arrependendo um pouco das coisas que falava no passado. Eu acho que a maioria das pessoas são assim, imagina. Todas. No começo, quando você é criança, você fala algo e no futuro você vai lá e se arrepende daquilo que você falou. É literalmente a mesma coisa que aconteceu comigo. Vitória, eu vou te falar uma coisa. É, assim, olhando os teus vídeos, a gente chegou a te ver algumas vezes na Paulista cantando, né? Super novinha. E bate uma tristeza de ver as pessoas, alguns críticos, né? Muito extremos, né? Não é legal isso. Ou outros, ai, que legal, uma criança, né? Tudo. Eu não sei se alguém pensou no quanto você era uma criança também, sabe? E você era uma criança, cantando, se divertindo, falando coisas que você acreditava, sendo comunicadora. Você sentiu, sendo criança, algumas coisas ruins que até hoje possam não ser legais com você? Bom, eu senti sim, né? Sendo criança e fazendo essa obra, essa jornada que eu tive aí na presença de Deus, pregando na Avenida Paulista, eu senti, mas também, graças a Deus, meu pai não deixava eu ver muito dessas críticas da internet. Porque a gente sabe que a internet, ao mesmo tempo em que ela é boa, também ela é má, entendeu? Não é querendo dizer isso, mas é metade, Não, metade. Por conta da. Tem pessoas que não tem dó, taca hater mesmo sabendo que é uma criança, entendeu? O povo não liga pra isso, geralmente. São poucas pessoas que têm em plena consciência de que isso é errado. Então, sofri muito hater quando era criança sobre pregar na Paulista. Diziam que essa criança tem que ficar brincando de boneca em casa, tem que estudar. Só que eu fazia tudo isso. É claro, né? Eu tinha, assim, meus momentos de infância, tive meus momentos de estudar. Eu sempre estudava, meu pai não deixava faltar um dia na escola. Mas muita gente não tinha esse pensamento e só tacava pedrada. Então era uma loucura. Eu imagino. Porque se é difícil para nós, meros mortais, né? Imagine para uma criança que começou a pregar com 5 anos. Agora, Vitória, me tira uma dúvida. Quando foi que você percebeu que as suas falas impactavam tanto as pessoas? Bom, é uma pergunta boa, interessante, mas. Ai, Deus, eu acho que eu percebi isso dos 14 pra cá. Hoje em dia eu tô com 17, né? Não é muita diferença, mas. É, sim. Mas eu percebi com uns 14. Na verdade, com uns 15. Uns 15, entendeu? Tipo assim, já tava sozinha, né? Eu e Deus no mundo. Aí eu comecei a parar para pensar nas minhas falas. Agora, em relação à pregação, a ajudar pessoas, eu tenho em mente que as falas de pregações que ajudam mesmo, que salvam, que alcançam almas, pregações de verdade, eu tenho em mente que fazem, que tem esse efeito desde os meus 10 anos de idade. Saindo um pouco desse momento internet, paulista, quero saber um pouco de você, da sua vida mais pessoal, sabe? Você teve uma infância fácil, privilegiada, com bastante Danone, andar bastante de carro, ou foi Famoso um criado pouquinho no mais leitinho. difícil? Olha, a minha infância foi até boa, graças a Deus. É,
meu pai nunca deixou faltar nada em casa, né? Meu pai, porque apesar de tudo, antes mesmo disso, meu pai ele tinha um trabalho, né, que consertava panela e fogão, e ele recebia bem, era um trabalho que dava bem. Por dia ele tirava, vamos supor que R$ 400. Então ajudava a cuidar dos meninos e isso, entendeu? Só que ele parou de fazer isso para me ajudar no meu ministério, né? Apesar de ser uma forma um pouco diferente, ele ajudou bastante. E então, graças a Deus, a minha infância foi boa. Em relação a isso, não deixou faltar nada e estamos bem até agora, em nome de Jesus. Ai, graças a Deus. Amém. Mas você é Você é mirim desde que você entende por gente. Como que era o convívio na escola, por É exemplo? verdade, escola. Aí, gente, a escola era um pouco complicada. É sempre, né? Não tem Sempre jeito. complicada. Acho que, tipo assim, olha, eu era amada pelos professores, né? Querendo me achar, mas todo Sim. mundo me amava, gente. Sempre fui aquela criança mais quietinha, estudiosa, que tirava nota boa, entendeu? Mas eu vou dizer pra vocês, o que eu sofri de bullying Sério? na escola quando era criança não era brincadeira. Meu Deus do céu, até hoje tenho pavor disso. Juro pra vocês. Porque acho que pelo ministério e pelo meu jeito de ser, se vocês verem como eu era, eu acordava com aquele cabelão, daquele jeito que eu tava, eu ia pra escola. Que horror, gente. Meu Deus do céu, meu pesadelo. E assim, hoje, com 17 anos, né? Como é hoje teu convívio social com os colegas, enfim. Deu uma melhorada. Já tem umas meninas, tipo, minhas girl powers do meu lado. Como funciona? Bom, graças a Deus, hoje as coisas mudaram. Eu sou mais comunicativa. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sou amiga de todo mundo da sala, até mesmo de quem é fora eu sou amiga. Todo mundo que tá na escola ali me conhece. Acho que também por causa dos memes, né? Muita gente na escola, tipo assim, ei, você é a Vitória de Deus? O povo fica assim, juro pra você. Mudou tudo, graças a Deus, e tenho amigas, girl powers do lado, e é isso. Vitória, pergunta polêmica. Vou fazer. É, Ok, positiva, já sabemos disso. Mas teve vontade de pegar uma coleguinha e tipo, quero estrangular! Ai, Deus me perdoe. Não sei se tá nomes. Já deu vontade, viu? O espírito de Pedro se apoderou sobre mim. Deu vontade de pegar o facão e cortar a orelha. Ai, Deus. Mas foi por causa de algumas irritâncias, né, que essa menina tinha comigo. E aí, eu não sei porquê, né? Aí não pegou bem a amizade desde o começo. Aí hoje em dia você acredita que somos amigas? Acredito. Mas no começo deu vontade de estrangular ela, que só Jesus na causa. Eu pedi pra Deus paciência e calma e me dar sabedoria pra naquele momento eu não agarrar no pescoço dela e nós dois sair no tapa ali. Meu Deus. Juro pra você. Ai, Deus do céu. Bom, agora você tá com 17, tá quase indo pra faculdade. Você pretende fazer faculdade ou você vai seguir mesmo o caminho da pregação? Como que vai ser? Olha, eu pretendo sim fazer faculdade, mas eu ainda não sei Ah, sobre o normal. que fazer. Eu tava pensando em TI, né? Porque TI é uma área que eu gosto bastante. Eu tive PC atrás e tinha feito uns cursos, achava legal, mexi nessas coisas. E, tipo assim, né? Interessante, entendeu? Legal. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma vontade de ser veterinária. Mas é uma vontade que vai e vem, sei lá, some. Sabe aquela fase de não saber o que quer do futuro? Então, mas eu também quero sim continuar fazendo a obra de Deus. Sim, eu imagino. Até porque você espalha, né, de uma forma muito orgânica. Nem deveria parar, nem deveria pensar na possibilidade. A gente precisa da vitória de Deus. Pelo amor de Deus. Me sinto lisonjeada. Teve assim. algum momento, Vitória, em que você pensou em desistir, assim, num sentido de eu não quero mais essa vida de internet, eu não quero essa vida exposta, porque você tem uma vida exposta desde os 5 anos, né? Teve sim. Eu passei por um momento de depressão.
há um tempo atrás. E esse foi um momento em que eu tinha pensado em desistir das redes sociais, largar tudo, a carreira. Claro que eu ia continuar sendo crente, né, servindo a Deus, mas eu no meu cantinho, só ali, só ouvindo e recebendo. Internet queria parar. Até hoje eu não consigo estar sempre ali presente na internet, mas eu estou ali porque eu amo fazer isso. Cantar para mim é algo incrível e alcança vidas, né? Como eu disse antes. Mas já tive sim esse momento de querer abandonar o barco, mas Deus sempre tá ali do lado puxando a orelha, né? Não tem como abandonar, até porque eu acho que quem tem chamado não tem como fugir. Eu tenho uma pergunta mais em relação à família. Né, você trouxe aqui o seu tio hoje com a gente, né? Como é a sua relação com tua família num todo? Primos, irmãos? Olha, eu só tenho contato só com os meus irmãos e o meu pai e minha mãe. Agora, a minha relação com eles é um pouco complicada. Como sempre. É como sempre, né? Família, Normal, gente. Cada um no seu canto, né? Graças a Deus eu oro por eles. Se precisar de ajuda, se tiver ao meu alcance, eu ajudo. É tanto que eu amo eles, né? E eu amo a minha família, mas é só Jesus na Cada um na causa. sua casa. Cada um na sua casa. É tanto que hoje em dia, né, graças a Deus, eu sou grata a Deus pelo tio que Deus me mandou, Josias, que tá no bastidores agora, né? Uhum. Sou grata a Deus pela Estela, que é a filha dele, que eu tenho pra mim como irmã. E pra mim, eles são minha família, entendeu? Que estão perto de mim, estão me acolhendo, me ajudam. Então, contando com eles, dou graças a Deus. E Você é mora isso. com seu tio atualmente? Sim, moro com meu tio. Na verdade, moro com a minha irmã, né? Que ela tá ali comigo, meu tio também, mas meu tio ele trabalha em Osasco, então ele fica de segunda a sexta lá e a minha irmã fica comigo, né? Porque apesar de sou adolescente ainda, né? Tenho 17 anos, eu dou aqueles trabalhinhos ainda, então tem que estar alguém ali puxando minha orelha, ensinando, porque senão não vai. Por falar em trabalhinhos, que você tá dando agora, né, aos 17 anos, rola alguns crushes já, Vitória? Não, Não tem crushes? não. Nem famosos? Não. Ai, gente, tipo assim, eu já tive um, mas foi algo que não era da vontade de Deus. Não foi, então. Tá bom então. Só aceita. Senta e Lindo. chora. Amei. E como que é a sua rotina hoje em dia, assim? Como que você... Porque você já trabalha, né? Você... Acho que é a pessoa que começou a trabalhar mais cedo depois da Maísa, gente. Então, como que é a tua rotina? Fala um pouco pra gente. Olha, vou te dizer que a minha rotina é bem fácil. Acordo, vou pra escola, Aham. volto pra casa e durmo. Que delícia! Que caótica, né? Meu Deus! Bem caótica. Uau! Movimentada. Todo dia tô cansada. E é isso, né? Que rotina. Meu Deus do céu! Caraca! Bom, pode falar. Não, fica à vontade. Pode falar, já Tava cheio de pergunta. Eu tô aqui cheio de perguntas. Pode perguntar. Eu tava com uma agora, mas escapou da cabeça. Escapou? Acabou. Ah, então tá bom. Bom, fala pra gente um pouco de. Hoje você frequenta alguma igreja? Você tem algum lugar específico pra pregar? Como que funciona o teu dia a dia? Então, hoje eu frequento a Adebras, né? A Assembleia de Deus Adebras de Itapevi, que, graças a Deus, é uma igreja que eu amo participar. E, geralmente, agendas, né? Opa, Vitória, você pode cantar na minha igreja, pregar Pode. na minha igreja? Amém? A Marildo, né, sempre manda mensagem, sempre avisa quando tem agenda. E aí vamos, graças a Deus, perna pra quem te quer. Ô, Vitória, e você já teve alguma desavença, assim, dentro da administração da igreja, eu digo? Porque você é uma pessoa muito fiel, né? Eu lembro até que eu já vi um vídeo que foi até que a gente comentou na apresentação, você falando, eu não sou um produto, eu sou uma adoradora. Então, você já enfrentou algum desafio dentro das igrejas,
Se tem algo que você poderia falar pra gente, não sei. Bom, muitas das igrejas que eu já fui, não todas, mas sempre tem uma que os pastores, eles, tipo, eles tratam a gente como se fosse produtos, entendeu? Então, a gente sempre dá uma puxadinha no pé deles, até porque eu sempre costumo dizer, não sou mercenária, sou missionária, mas eu também tenho as minhas necessidades, entendeu? Eu também preciso. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E apesar de a gente fazer a obra, mas a gente sai da nossa casa, se movimenta, pega um carro, como sempre, né? Tipo assim, pega o carro, tem comida, tem isso, tem aquilo. E as pessoas simplesmente dão R$ 50 e tá bom, Deus abençoe. E a gasolina? E se o carro quebra? E o lanche? E como é que a gente sai de casa? Não tem como. Eu não trabalho. Infelizmente, eu sou de menor. Eu tô focada ainda nos meus estudos. E eu não tenho condição de ficar pagando gasolina para se locomover da minha casa, entendeu? Se for para ir para uma igreja que uma pessoa não vai me ajudar, eu prefiro ir para uma perto da minha casa. Para mim é mais fácil, entendeu? Mas, como eu disse, eu não sou um produto. Eu sou uma adoradora. Eu adoro. Se eu fosse um produto, eu cobrava o quê? Me dá R$ 1.000 aí que eu vou. Mas nem isso eu faço. Eu falo a oferta, me dá o lanche e simbora, meu filho. Eu vou com Deus, já tô aí. Em nome de Jesus. Amém. É só isso. Mas geralmente a gente tem que ficar alertando porque tem gente às vezes que é meio complicada, sabe? Uhum, E é uhum. isso. E você acha que houve aí uma exploração, uma tentativa de exploração do seu sucesso na época? Houveram pessoas que tentaram se aproveitar de toda essa, Com né? certeza. Nessa época aí atrás, né, que teve esses vídeos aí de eu falando sobre isso, houve sim exploração, né, tipo, de parte de pessoas lá atrás que assessoravam e, tipo assim, era coisas que vamos assinar hoje isso aqui, só que a gente, por não estar nesse mundo há muito tempo, a gente acabava mó animado com isso e no final a gente não sabia no buraco em que a gente estava se metendo. Então, no final a gente acabava quebrando a cara e muitas das vezes era porque não impedia o direcionamento de Deus. Porque eu costumo dizer que geralmente se eu coloco Deus na frente vai dar certo, entendeu? Porque Deus sempre confirma. Deus sempre fala se isso é da vontade dele, se não é. Já recebi quantas confirmações já recebi, entendeu? E nessa época atrás, eu tava mais animada porque, ai, gente, que legal, uma pessoa me notou e quer assessorar, então simbora. E acabava nem vendo o buraco em que a gente ia caindo. Era complicado. Nossa, então você passou por perrengues, né? Muitos, mas graças a Deus, Deus abriu o nosso olho a tempo e nos ajudava a sair dessa. Caramba. Vitória, e assim, nesse tempo, né, na sua vida mais popstar do gospel, você conheceu artistas, sei lá, conversou com algum deles chegou a conversar com você, trouxe alguma coisa curiosa, te fez pensar em alguma coisa? Ou simplesmente assim, sozinha? Eu acho que pensar em alguma coisa, não. Mas conheci, sim, pessoas que me deram, tipo, ajudas em pensamentos, entendeu? Tipo assim, ajuda em conselhos. E. Mas ajudar, nossa, tipo assim, não sei te explicar, em pensamento, não sei como seria isso, tipo assim. Não, acho que não. 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 Não tem ninguém que você possa contar hoje dessas pessoas mais do estrelato. Não. Não, com certeza não. Você comentou agora há pouco que você se arrepende de algumas coisas, né? Que foram ditas ali no início e tudo mais. Quais seriam essas falas? Você Bom, poderia trazer? claro que posso.
Eu me lembro que os meus memes que viralizaram, a maioria deles são ataques, né? Polêmicas, eu falando sobre polêmicas. Aquele, não mexe comigo não, porque se você mexer comigo, tá mexendo com a casa de Maribondo. Eu amo esse meme. Juro vocês. Eu amo esse meme. Esse meme foi um vídeo em ataque a um menino, né? Que era da comunidade LGBTQIA+. E, tipo assim, não foi só esses vídeos, como também tem vídeos de eu falando da Ariana Grande, que, gente, hoje a minha marreta vai funcionar, hein? Aí eu batia na mesa, e aí, tipo assim, briga sozinha, né? Falas desnecessárias que eu tive quando era criança e essa homofobia que eu tinha. Mas eu posso dizer para vocês que não era algo meu. Até porque, quando a gente é criança, a gente fala o que a gente ouve em casa. Nunca é nós. E por isso que eu falo, todo esse fanatismo na igreja e muitas das vezes falas que eu ouvia dentro da minha casa me faziam repetir isso. E isso acabava que eu falava e tá. Inclusive nisso daí teve até aquele vídeo que eu falei, Deus não criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva, né? Que o povo colocou até ao contrário, gente, que horror. E foi daí que o povo pegou o vídeo, foi recortando. É tanto que eu fui muito atacada sobre isso e eu fiz uma live esses dias atrás, né? Acho que mês passado, falando sobre isso, sobre essas falas que eu tive, até pedir perdão para a comunidade LGBTQIA+, até porque eu não sabia, não era algo meu. E tem gente que ainda assim critica, dizendo que era algo que eu queria sim falar, mas pode ter certeza que era algo Você que eu era não uma queria falar. criança. Eu acho que essa pessoa que pensou, ela é muito Meu Deus. imatura. Porque eu acho que Muito. todo mundo, até da época, fala, gente, é uma criança. Jesus amado. Mas infelizmente não foi só uma, foi várias pessoas que pensaram assim. E foram desse essas jeito. pessoas que fizeram você mudar a cabeça? Ou teve alguém do seu convívio que chegou e falou: Mona, peraí, vamos conversar? Ou foi você mesmo que foi indo atrás de informação? Olha, dos 15 pra cá, como eu disse, eu mudei muito o pensamento, entendeu? E eu tava ao redor de pessoas, amigos que eram dessa comunidade, né? E pensamentos foram mudando. E, tipo assim, Mona, acorda. Chegaram pra mim e disseram isso. Aí eu falei, tá bom, vou acordar. E acabou. Foi aí que eu mudei o meu pensamento sobre isso, entendeu? Via o quanto era errado e, tipo assim, não tem condição, não tem limite, gente. A Bíblia diz que Deus é amor, entendeu? E como é que a gente pode pedir respeito se a gente não respeita? Eu penso sobre esse lado. Até porque o mesmo Deus que a gente, sei lá, sabe? Eu acho que foi pensamentos que foram me mudando e sim, é claro que teve uma pessoa para me alertar, porque senão estaria nessa até hoje. Vitória, algo sobre Deus, assim, sobre o reino de Deus. O que você acredita, para quem não conhece Deus, que como seria o reino de Deus na Terra, né? Pensando, o que você acredita que seria esse reino de Deus? Como é que ele seria para todos, assim? Olha, eu acredito que o reino de Deus é... Sei lá, eu acho que o reino de Deus não é aqui na Terra. Vou ser bem sincero com você, até porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Então, essa palavra até hoje nunca saiu da minha cabeça e para mim é algo que não dá para ser mudado o pensamento, não dá para pensar que é ao contrário, que é em outro lugar. Eu acho que o reino de Deus é no céu e eu acho que pra gente ir, a gente tem que crer, acreditar e confiar. Somente isso. E seguir os mandamentos de Deus. Até porque é bíblico, né? Eis que eu vou para o Pai, mas eu voltarei para levar-vos junto comigo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. João capítulo 14 vai dizer sobre isso. Então,
É isso, é literalmente isso. Eu acredito que não seja na terra, seja no céu. E não tem como explicar isso. Pra mim é algo inacreditável que às vezes, vou ser bem sincera, que eu até duvido às vezes. Mas eu tenho a plena, real certeza de que Deus vai voltar. Jesus vai voltar. E quais pensamentos, atitudes e hábitos que as pessoas deveriam ter para estarem mais próximas de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, como você citou? Buscar mais a Deus. Tipo, ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Ele. Porque geralmente, se a gente tem uma intimidade com Deus, a gente muda completamente o nosso jeito de ser. Eu não sei te explicar sobre isso, mas. Olha, eu falo pra você que se Jesus voltasse hoje, eu não tenho a certeza se eu subiria. Porque eu tenho sim hábitos que às vezes me levam ao. Como é que fala? Que às vezes, acho que a gente tem um hábito às vezes que nos afastam de Deus, mas o que importa é sempre a gente pedir perdão. Porque a gente peca ao falar, a gente peca ao ouvir, a gente peca ao ver, a gente peca ao pisar, a gente peca em tantas coisas que às vezes é até difícil. A gente peca ao não perdoar o nosso irmão, a gente peca tão fácil que é inacreditável. E às vezes esses pecados, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão, esses pecados é o que nos afastam de Deus. Então eu acho que o hábito que a gente tem que ter é orar. Orar, ler a Bíblia, porque a Bíblia, para mim, ela é uma ajuda, é um manual de qualquer pessoa, sendo cristão ou não, é um manual. E através da Bíblia, a gente tem a plena certeza, a confiança do que a gente pode fazer, entendeu? Ou não. E é isso. E como que a música ela entrou na sua vida como um ministério, não só como uma brincadeira? Bom, eu comecei a cantar com uns 3 anos de idade. Meu pai cantava, né? E eu acho que ao ver isso, ao se inspirar, a gente vai mudando o nosso pensamento e o nosso jeito de ser. Então, pra mim não era só mais uma música da boca pra fora, porque eu via que tinha pessoas que choravam ao ouvir, então era algo que entrava no pensamento e mudava, entendeu? O meu pensamento sobre a música. Pra mim, a música é um sentimento. Pra mim, a música também é uma paz. Pra mim, a música pra mim, é claro que Deus primeiro é tudo, né? Mas a música pra mim é tudo, sabia? Eu amo música. Eu amo isso, entendeu? É isso. Vitória, e qual o momento mais marcante da sua vida até hoje, assim, pensando nessa fama, em tudo que você já passou? Você sente assim, esse foi o momento que eu nunca vou esquecer. Seja por bom ou por mal, né? Olha, eu acho que o momento em que mais marcou foi quando eu tinha 16. Eu parei pra pensar em tudo isso, no que eu tava fazendo. E aí, tipo, gente, aonde eu cheguei? Olha o que eu me tornei. É, eu pedi muito pra Deus me ajudar, porque até. Não, foi nos 15, né? Tanto que foi essa época que eu entrei até em depressão, de tanto pensar sobre isso. E pra mim foi o momento mais marcante, que vai ficar marcado, porque aí é bom que eu me lembre pra eu não cometer erros que além de. Que além de fazer com que o povo caia matando em cima de mim, me ajude também a estar no caminho de Deus, entendeu? E eu acho que foi esse momento que parou os meus pensamentos, quer dizer, parou o que eu estava fazendo e me fez ficar um mês pensando somente nisso. Então vai ficar marcado por conta disso. Como foi para você, Vitória, passar pela depressão tão nova? Olha, foi algo muito complicado. Digo pra vocês que a depressão não é algo que sai assim repentinamente, até porque a gente sabe que não é fácil sair disso. E, gente, eu falo isso porque acredite se quiser, né? Eu sou ser humano e tem muita gente que fala assim: depressão é coisa do diabo.
Acho isso, acho totalmente o contrário. Mostra a nossa vulnerabilidade, né? Mostra que a gente realmente é humano. Tristeza, tudo isso, mostra que a gente é real. E acredito que assim como muitos missionários, como muitos profetas lá no livro da Bíblia, se esconderam em cavernas porque queriam passar um momento a só, que acredito que também seriam essas fases, eu também tive essa fase de me isolar e não foi nada fácil, eram pensamentos. Afirmo para vocês que já tentei contra mim, mas graças a Deus, Deus não permitiu que nada de pior acontecesse. E ao ver o desespero da minha irmã, da minha mãe, dos meus irmãos, foi o que me fez mudar o pensamento. Porque eu me pergunto o que seria deles se eu não estivesse aqui. Até porque eu tenho na minha mente uma grande responsabilidade, entendeu? Que eu tenho pro meu futuro. Tipo assim, gente, porque até uma parte eu que sustentava, eu ajudava a minha família, entendeu? Então, querendo ou não, eu tenho uma responsabilidade nas minhas costas e até um exato momento eu tinha na minha mente que eu tinha que estar ali fazendo isso, trabalhando, cantando, pregando, porque senão a minha família ia ficar sem mim, entendeu? Em questão de dinheiro, financeiro, ou até mesmo de estar ali, a irmã deles, entendeu? Então, não foi nada fácil, mas graças a Deus, de pouco a pouco estou me recuperando. E você conseguiu, como que você conseguiu se reerguer disso? Tirando a fé, obviamente, que eu acredito que tenha sido a maior parte da responsável, mas teve alguma atitude interna sua? Teve alguma coisa que você precisou mudar? Algum limite que você precisou colocar? Eu precisei colocar limites. Uhum. E, sabe, eu digo que o lugar onde a gente está muda completamente o nosso pensamento. Eu sou grata a Deus pelo meu tio Josias, que sempre tem me ajudado, me motivado, tá sempre ali comigo. Sou grata a Deus pela minha irmã Estela, sou grata a Deus pela minha amiga Júlia, pela a família dela e sou grata a Deus pelas pessoas que estão ao meu redor, que me fazem, e sou grata a Deus também, porque essas pessoas têm me ajudado a me manter mais, tipo, eu acho que pelo menos dessa vez agora eu estou vivendo e não mais sobrevivendo. Apesar de ter, assim, hábitos que devam sim ser mudados, porque eu acredito que com toda essa prisão que eu tinha, porque essa é a verdade, eu acho que me limitou muito. E pela primeira vez em que eu me senti livre disso tudo, eu comecei a me extrapolar. Então é necessário ter o meu tio, a minha irmã Estela, que estão sempre puxando a minha orelha, como já disse antes, falando, Vitória, você tem que maneirar nisso, você tem que maneirar naquilo. E eu sou grata a esse povo, porque sim, são eles que têm me ajudado a me erguer e a continuar seguindo esse caminho, voltar a ter o brilho novamente, essa alegria. E dou graças a Deus pela vida deles. Amém. Nossa, que bom, que forte. Vitória, teve algum desse momento na sua vida que você lembra de ter chorado muito, mas chorado muito, assim, e falar, não sei, porque eu choro tanto e de onde vem esse choro? Teve. Ano passado eu tive um momento em que eu comecei a pensar muito nas coisas. Bom, eu tenho TDAH, eu não sei se é por causa disso, porque a psicóloga disse pra mim, né? O seu TDAH, geralmente o TDAH vem junto com ansiedade e depressão. Então, por vir junto com a ansiedade e depressão, acaba que a gente tem um sentimento muito forte, entendeu? E que qualquer coisinha a gente tá pensando, a gente não para de pensar. Na hora de dormir, meu Deus, é uma loucura dormir, porque é aí que as coisas entram da tona e a gente pensa tanto à noite que às vezes é até difícil de dormir. Só Jesus na causa, juro pra você. Mas assim, ano passado eu chorei tanto porque tava acontecendo muita coisa, sensível demais. Eu tava naquele momento em que, ai Deus, por favor, segura na minha mão, porque se não for o Senhor, já era. E aí
Acho que no final do ano, nossa, foi um caos pra mim. Era mudança, era tanta coisa acontecendo, que apesar de ser nova, tinha uma grande responsabilidade nas minhas costas, né? E eu entrei em desespero. E com todo esse desespero, era ansiedade pra todo lado. Na escola, não tinha um dia de paz. Qualquer barulhinho me irritava e me deixava com ansiedade. Quantas das vezes meu outro tio lá da Bahia teve que me buscar na escola por conta de ansiedade, né? Era só Jesus na causa, juro pra vocês. Então, ano passado foi um dos momentos em que eu mais chorei na minha vida. E é isso. Você morava na Bahia. Morava na Bahia, morava com a minha irmã na Bahia, né? Veio E pra cá. vim pra Tempo. cá. Eu vim pra cá em dezembro. Agora foi em dezembro. Eu vim pra cá em 20 de dezembro, né? É, isso. Você nasceu aqui Não, Você eu nasci nasceu? em Pernambuco. Pernambuco, Petrolina. e veio pra São Paulo. Assim, do nada, você e teu pai. Bom, passei por muitos lugares antes de chegar aqui em São Paulo. Jura? Passei por Brasília, passei por Caramba. Teresina, Piauí, passei em tanto lugar, Maranhão. Mas eu só vim para São Paulo quando eu fui para Brasília. Em Brasília eu passei um bom tempo lá, morando lá. E aí eu tinha gravado um vídeo, eu cantando na rodoviária do Plano Piloto. E aí eu cantei um louvor, é a presença, é a presença. É aquele até do Eu Não Achei Davi comemorando, morando. A mina fica atrás de mim, segurando o Ah, eu cachorro, sei qual entendeu? é. Aí esse vídeo que eu tava gravando em Brasília bombou e a cantora falou: "Vem cá que a gente vai assinar um contrato pra você e você vai cantar na nossa gravadora", né? A cantora que cantava ele. E aí eu vim pra São Paulo. E foi aí que começou a carreira, né? Foi até em 2017, por aí. Bom, muitas histórias, muitas curiosidades, mas algumas pessoas Bombando o estão YouTube. É. mandando mensagens aqui no chat do YouTube. E depois do chat, a gente vai entrar numa dinâmica que é bem comum, divertida, bacana. Você vai gostar. Vamos lá. O Lusca diz: os divos chegou e com a diva também, chamou de diva. A Rayane, oiê! Aí Rayane. tem o Ver Mais TV. Vitória, uma diva. Olha, Ai, gente, eu me sinto diva, juro pra É, vocês. você é mesmo. o Ver Mais TV perguntou assim: carreira dela, quais projetos estão por vir? Mas respondemos isso no fim, pode ser? Ok, Sim. pode deixar. Beleza. E eles também perguntaram: vai ter música nova? A gente também responde no fim, pode ser? Ok. Aí o Lusca perguntou, a gente já fez, que ele tinha perguntado qual tipo de pensamento que ela mudou sobre as pregações passadas. A gente já falou sobre isso. O Sabak BR diz: oi, Vi. Lembro assistir muitos seus vídeos. Qual o momento mais marcante pra você relacionado aos vídeos, Vi? Ai, Deus. Qual os momentos? Peraí que agora eu travei, rapidão. Tudo bem. Qual o momento mais marcante? Ai, na Paulista. Na O Paulista? momento mais marcante pra mim foi na E Paulista. aquele das meninas atrás? Eu vi que esses dias você publicou uma foto com elas, reencontrou as menininhas que moravam numa comunidade ali da Sé. Verdade, teve esse reencontro também, Teve que esse foi reencontro. marcante pra mim, até porque, gente, reencontrar elas, não tava esperando isso, né? Até porque na minha cabeça elas tinham saído dali, da Praça da Sé, que fazia um tempo que eu tava indo lá, e não tava vendo mais elas. Então, pra mim foi marcante, conversei com elas, falei que se tivesse outra oportunidade, a gente ia, assim, refazer esse vídeo, tipo, dar uma volta lá no tempo, entendeu? Sei lá, sabe? Não sei como é que se chama isso, mas é tipo. Ah, esqueci, é isso aí. E aí a gente ia fazer, né? Mas acabou que depois a gente não se encontrou mais e foi embora a ideia. Você chegou a saber da história delas depois que. Porque assim, viralizou o vídeo, aí as pessoas falaram de você e falaram também delas. E eu lembro na época fizeram matérias com as meninas também, né? Que elas moravam num prédio que era invadido, na região ali do centro de São Paulo. Sim. Você chegou a ficar mais próximo da história delas? Eu conheci sim a história delas, até porque são pessoas que eu conhecia, né? O pai dela. Só não conhecia a mãe dela, não lembro agora, mas conhecia eles e eles eram
pessoas boas, né, que sempre estavam ali. Sempre que eu fazia pregação na Praça da Sé, eles estavam ali também. Então, por isso que, tipo assim, eu via nisso, queria conhecer a história delas e elas também eram minhas amigas. Então, por conta disso, não tinha como não saber, né? Mas eu fiquei sabendo da história da vida delas e, caraca, era bem complicada, né? Mas eu espero que hoje em dia elas estejam bem, né? Faz um tempo que eu não converso com elas, que não vejo elas, mas eu espero que as coisas tenham melhorado para elas. E é diferente, né? Porque o acesso à comunicação também é diferente, né? Então a gente acaba não tendo tanto contato. Bom, você falou que perdeu um pouco contato com elas. Mas elas eram suas amigas. Rolou assim, vocês brincavam pra crianças? Só curiosidade, assim, de bastidor. Olha, a gente só se encontrava na Praça da Sé. E como tem muita gente que diz, Vitória, você morava na Praça da Sé? Gente, eu não morava na Praça da Sé. Aí, tipo assim, eu só ia pra lá pra poder pregar mesmo. E às vezes que eu ia, a gente brincava, conversava quando tinha um tempo, porque esse era o intervalo que meu pai bebia uma água, parava pra eu descansar. E geralmente era esse tempinho que eu pegava pra brincar com elas e com as outras meninas também que ficavam ali na Praça da Sé. Então era exatamente só nesse intervalinho mesmo que a gente brincava, entendeu? E era pouco, mas elas eram ótimas amigas. Vitória, eu tenho duas perguntas. Na verdade, a primeira é, quando teu primeiro vídeo viralizou, você sabia o que era viralizar? Como que foi? Você lembra da sensação? Porque eu imagino que... Não lembro da sensação e também eu não sabia o que era viralizar na internet. Mas eu sabia que tinha pegado um reconhecimento maior Uhum. e era só isso que eu tinha na cabeça. Acho que de resto, mais nada. Eu falei, que legal. A única que estava mesmo animada para isso era minha irmã e meu pai. É tanto que eu digo para vocês que meu pai depois tentou apagar esse vídeo, o primeiro vídeo que viralizou, que se eu não me engano era o do Adão e Eva, né? Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva. Seus endemoniados, deixa essas crianças em paz. Esse é o A, tá, gente? Ai, Do abecedário da Xuxa. É. Adi! Não, seus... Adi! esqueci. Adão e Eva. Eva! E foi esse primeiro vídeo que viralizou, né? E fizeram meme até. Mas eu não sabia o que que era isso, gente. Não desconhecia essa palavra no meu vocabulário. Teve um vídeo também que viralizou dela recebendo um sabonete clareador facial, não era? Facial? Não era facial, não? Não era facial! Era, mas era sabonete? Era sabonete, né? Mas. Ah, Gente. entendi, Jéssica. Gente, mentira, chocada. Mas você descobriu na hora que não era? Ou Meu, como assim alguém dá um sabonete de presente? Meu, Não. não, eu imagino que não sabia mesmo, mas na Gente, hora. eu tava tipo assim. Foi da Azélia Banks, né? Azélia Banks? Isso, uma famosa. Eu tava na Avenida Paulista pregando e do nada ela chega com R$ 50 e um sabonete. Gente, eu fiz a festa com esses R$ 50, juro pra vocês. Você jura? Nunca fiquei tão feliz por R$ 50. E, tipo assim, geralmente meu pai me dava as notas maiores, né, pra eu gastar. E aí, ela me deu um sabonete. Depois que eu cheguei em casa, depois de uns dias, o povo começou a divulgar, né, o que que era o sabonete. E eu confirmo, era isso mesmo, entendeu? Mas a gente esquece essa parte. Tranquilo. Meu Deus do céu. Caraca, só podia acontecer com você mesmo, né, Vitória? De uma atrás da outra. Meu Deus do céu. Vi, vamos pra dinâmica? Vamos. Ó, a dinâmica é o seguinte, ó. Perguntas. É estilo. Você não assistiu porque você é super nova. Mas no Planeta Xuxa, a Xuxa fazia uma pergunta que era. Ela falava uma palavra e você respondia com algo que vem à mente. Primeira coisa que vem à mente, tá? Então a gente tem a pergunta, já é. Eu fico com ímpar, você com par, Beleza. tá? A gente tem aqui as palavras / perguntas e você diz a primeira coisa que vem na sua mente.
primeira coisa seria um texto, uma resposta, pergunta ou palavras. Pode ser uma palavra, uma frase, um versículo, algo que você. Bom, tal coisa, é isso, é isso, é isso, é isso. Ou tal coisa, é isso. Ok, entendi. Tá bom? Uhum. Vamos lá? Bora. 3, 2, 1. Uma cor. Vermelho. Uma letra. A. Um arrependimento. Ai, namoro. Uma pessoa. Ai, Savaki. Uma frase. Jesus te ama. Um lugar que te marcou. Rio de Janeiro. Um versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. 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 Um sonho que ainda queira realizar. Viajar para o exterior. Um talento secreto. Eita, aí me pegou. Eita, que talento eu tenho. Ai, gente, falar ao contrário. Sério? Mais ou menos. Eu pensei, não me peça isso. Gente, vai ter- Fala vamos- falar ao contrário, ao contrário. Essa depois. Ai, um medo. Terror. Filme de terror. Ah, tá. Um doce preferido. Doce de leite. Uma comida que você não gosta. Comida que eu não gosto. Macarrão. Macarrão. Gente, Ah, sério? Carne moída. Nossa, macarrão, carne moída, detesto. um animal que ama. Gato. Um emoji que te representa. É aquele assim. Não conhece? Que fica com óculos assim, de um nerdzinho. Sei. É esse. Ah, tá. Eu me achei. Uma música que você nunca enjoa. Dear God. De Avenged Sevenfold. Ai, tem que cantar? Pode Não. cantar. Ah, pode, claro. É, óbvio. Ai, gente, é uma música que pra mim tem uma letra muito bonita. A única música que eu gostei é Dear God. Ai, gente, é inglês, não sai, não vai sair. Então Ah, eu não vou falar, bonitinho. mas é isso. Só fazer Vai lá, Zé. um nome bonito. Ana Júlia. Uma coisa que sempre te faz chorar. Música. Um cheiro que te lembra infância. Eu não sei te dizer, mas é um creme Casula que tinha um cheiro muito bom e era tipo um cheiro de pedacinho do céu. Não sei se você conhece esses nomes. É pedacinho do céu. Conhece, né? Ouvi falar. Achei que ele ia falar churrasco. Não. Um momento inesquecível. Com a Xuxa. A Xuxa, que eu tive no programa com ela, né? E aí também foi inesquecível porque eu assisti ela quando era criança e as músicas dela, né? Tipo assim, aquela coisinha. E aí. Inesquecível. E você lembra que ela conversou com você? Como foi? Eu lembro boa parte do que ela conversou comigo e, tipo assim, era interessante, né? Ela é uma pessoa que tem uma fala boa e, tipo assim, ela tinha abrido portas pra mim também naquele momento ali com na TV com ela. E pra mim foi um momento inesquecível. Um mico que você já pagou. Ai, meu Deus do céu. Falar besteira, né, nas redes sociais. Pra mim é o único mico que Não é tem na mico, frente. isso é patrimônio, meu amor. Um presente marcante. Os R$50 da Zélia Banks. Tinha o sabonete, só os R$50. Uma pessoa que te inspirou. Meu pai. Um pregador que você ama. Eliseu Rodrigues. Um homem de Deus. Gente, as pregações dele pra mim são impactantes e eu amo ele. Amo as pregações dele. É isso.
Uma coisa que você sempre carrega com você. Ai. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a mim mesma. Um lugar que você quer conhecer. Eu quero conhecer. Ai, Jesus Cristo amado. Coreia. Corta pra gente na Coreia neste momento! Tô brincando, gente. Quem nos Já dera. pensou? Patrocinadores, ela quer ir pra Coreia! Ai, gente, eu quero. Um louvor que te levanta. Há uma saída de Shirley Carvalhais. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa. Não há como nosso Deus. Esse louvor é incrível pra mim. Me levanta, gente, pelo Deus. Ô, glória, amém. Deus é bom. Gente, que voz bonita! Eita, Obrigada. Qual que você falou? Achei. tá no 27, 27. você. Um versículo que sempre te conforta. João 16, não sei se é 16, mas diz assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E pra mim esse é um versículo marcante pra mim, na minha vida. Uma mania. Essa mania, todo mundo briga comigo, mas é falar muito rápido. Não sei se é mania, mas é falar muito rápido e... vou falar duas, tá? E sair deixando tudo ligado. As luzes, tudo ligado, meu Deus do Somos céu. duas. Acontece. Um alguém que não te faz tão bem. Ai. Meu Deus! Gente, quem não me faz bem? Deixa eu ver. Eu? Não, eu faço bem. Calma aí. Ai, gente, aí agora... Vou pensar agora, meu Deus do céu. Alguém que não me faz bem. Vai num lugar bem longe, assim. Pode ser um lugar bem… Alguém que faz tão bem. Ah, isso. Alguém, uma pessoa? Isso. Quem não me faz bem, gente? Eita, agora... Ninguém. Todo mundo me faz bem. Tá bom, tudo bem. Eu mudei essa porque eu tava cansada Não das… tem problema. É uma palavra que te define. Amor. Boa. Uma vontade que você já teve e passou. Aprender inglês. Tive e passou. Mas você chegou a tentar? Cheguei a tentar, passei 2 meses, 3 meses, tipo assim, pegando pesado todo dia, 8 horas de estudo, tava maluca já, e depois, tá bom, desanimei, do nada. É só isso mesmo. É só isso. Não tem mais jeito. Um conselho que alguém já te deu na vida e você nunca esqueceu. Um conselho que me deram e eu nunca esqueci. Figurinha repetida não completa o álbum. Minha amiga falou isso pra mim, eu fiquei assim, tá bom. Louco! É Eu isso! tô adorando. Ô, louco! Eu tô adorando que, olha assim, é uma mistura de mini pastora super do RTT / sou adolescente meio Regina George. É isso mesmo. Conhece Regina George? Conheço. Oh, boa pergunta. Das meninas lá do Meninas Malvadas, qual você seria? Não sei o nome delas, mas... Também não sei. Só da Regina George. Regina George. Fala quem é que eu falo o nome, vai. Tem Ai, a gente. Ruivinha. A loira, não tem uma loira também? A loira é a Regina, não é? Tem a Regina e tem aquela loira dos peitos. Que é a do Previsão do Tempo, lembra? Ai, é verdade. Aquela da previsão do tempo. E tem a Ruivinha, né, também. Ah, E isso. se eu disser pra vocês que eu não assisti esse filme? Só vê os memes, né? Aham. Você não assistiu? Ai, mas assista. não Você não vai assisti. se arrepender. Porque, tipo assim, eu vou assistir depois. Eu geralmente era fissurada em filmes de ação, né? E esses filmes, assim, de adolescência, né? Beijinhos apaixonantes, não era muito minha praia. Aí
Eu nunca assisti Meninas Malvadas. Tem até filmes também, outros filmes que o povo fala assim, ai, por que que você nunca assistiu esse filme? Fica assim, ai, gente, não é minha praia, fazer o quê? Não vai descer de goela abaixo. Você tem algum filme favorito que você já viu mais de uma vez? Tenho sim. Ai, gente, eu amo esse filme. É Coraline. Ai, juro pra você, esse filme é incrível pra mim. Já assisti mais de 20 vezes. Eu repito esse filme. Conheço. Toda vez que eu tô, assim, tristinha, eu falo, vou colocar esse filme e vou assistir. Pra mim é um filme de conforto, gente. Eu amo esse filme. Coraline no mundo e o mundo do não sei lá mais, mas é um filme ótimo. Eu tinha um pavor quando era criança, porque ele parece um pouco de terror, entendeu? Ele tem uma semelhançazinha de terrorzinho de criança, sabe? Aí era um terror pra mim. E é isso, mas até hoje sou apaixonada. Nossa, eu não conheço esse filme, eu vou ver Eu depois. também não, fiquei curioso amar. agora. Bom, é, É. Agora você- Nananã. tamo no Uma cor 31. que você não usaria. Verde. Verde, gente, eu não sei. Verde, aquele verde neon, esses verdinhos assim. Não gosto muito e não Eu também usaria. tenho um pouco de ranço de verde. Não sei porquê, é uma cor muito chamativa pra mim. Eu gosto mais de cores como preto e branco, entendeu? É, eu Neutras, também amo. exatamente. Vermelho, essas cores assim. Na verdade, essa pergunta que eu vou mudar um pouco. Sim. Que é um vídeo que você ama, mas eu gostaria de saber se tem algum vídeo que você se arrepende de ter tido, tem vergonha alheia quando vê assim, tipo, ai meu Deus, eu não acredito que esse vídeo tá na internet. Gente, um vídeo que eu tenho vergonha alheia é aquele que eu tô brigando com o conselho tutelar. E aí eu tenho vergonha desse vídeo até hoje. Tem ele no abecedário da Xuxa, né? Que, tipo, Você de conselho tutelar. Ai, bom. desculpa, é muito bom. É muito bom. O C de conselho tutelar. Conselho tutelar. Gente, eu juro pra vocês. O L de LGBT. LGBT. Ai, meu Deus, eu amo esse vídeo. Esse vídeo pra mim é um mico. Juro pra vocês. Esse vídeo ele é é um- tão bom. Que, assim, óbvio, é que a gente é mais velho, né? A gente olha aquele vídeo e fala, gente, que criativo. Não, foi nossa salvação, sério. É, esse foi nossa vídeo. salvação. Porque os vídeos dela deram uma pipocada na pandemia, né? Sim. Também, então, assim, salvou a nossa mente, real. Ai, gente. Te meu juro. Deus. Você tem vergonha do vídeo do Conselho Tutelar? Tenho. Aquele vídeo pra mim é o puro. Sei lá, é. Pura vergonha, puro mico, gente. Não sei porque eu tô brigando com o conselho tutelar, nada a ver. Aí eu falei, não tem como apagar da internet, não. Você é muito corajosa, cara. Tipo, sério. Ai, gente, Muito eu não sei não, corajosa. hein. Agora é tu, Jéssica. Não, mas eu vou parar essas perguntas. Eu vou Bora. aproveitar esse lado que a gente já entrou nessa parte de conselhos tutelares para dizer: você gostaria de reviver ou refazer algum daqueles vídeos da internet? Tipo, quero refazer. Eu faria de uma outra forma. Faria de uma outra forma, tipo, diferente. Eu já imagino ela dublando os próprios vídeos. Assim, porque você fez esses vídeos que você publicou. E de onde surgiu esse roteiro? Tipo, olha, eu tava lá sentada, coloquei A, B, C, D e vou seguir isso. Bom, não. Sabe o que foi? Vamos dizer que eu era criança, né? Como eu já disse, e meu pai tava do lado. Eu era bem brava também em questão de qualquer coisinha me irritava. Tanto que teve essa entrevista aí, eu tava. Quando eles chegaram lá, né? Me acordaram, aí começaram a fazer um vídeo de eu falando aleatoriamente, fazendo uma live lá, e eu respondi um cara, tipo, super brava, entendeu? Então eu era assim, só que também tinha a ajuda do meu pai do lado, entendeu? Que via um comentáriozinho, falava a ideia do vídeo e me mandava um recadinho que ele sempre falava, porque meu pai também é assim. E aí eu falava, e é com Deus. Mas mudar eu não mudaria. Olha, eu vou te dizer que eu, às vezes, gosto dos meus memes. Tem uns memes que eu amo, gente. Eu uso, né, aquele do da marreta, eu uso como figurinha. Não é nem porque é eu, até porque eu odeio a minha foto ali. Se fosse outra pessoa, eu usaria 1000 vezes mais, entendeu? Mas eu amo, porque acho necessário. Sabe quando eu tô nervosa e falo, não, tô nervosa. Aí eu coloco a marretinha ali, cara, resume o que eu tô sentindo, entendeu? Uhum. Aí eu gosto sim dos meus memes, de alguns, não são todos, como eu disse, do Conselho Tutelar eu não gosto. E eu não mudaria, só do Conselho Tutelar.
Você ainda se considera essa pessoa assim, brava, Não. direta? Você mudou de personalidade? Assim, você acha que muita coisa da sua personalidade quando era criança não te acompanhou hoje em dia ou não? A maioria das coisas você tem até hoje. Gente, eu sou muito calma. Eu juro pra vocês, eu sou uma pessoa muito calma, nada me irrita. A pessoa pode me xingar, pode falar o que for. Tá bom, ok. Eu sou uma pessoa extremamente calma. Eu acho, né, tenho essa visão de mim. Qualquer pessoa que falar comigo, que conversar comigo e ter intimidade comigo vai ver o quão calma eu sou. Então, eu mudei muita coisa dali, desde quando eu cresci, porque a gente cresce, né, e vai mudando, vai parando de ser algo. Ou até mesmo eu mudei também a minha fala, o meu jeito de falar. Geralmente o povo fala assim, ela perdeu o sotaque pastora. Na escola, o povo fala assim, cadê o sotaque pastora? Faz aí. Eu juro pra vocês, gente, pra mim é o terror aquele sotaque pastora. Até hoje me persegue. E eu acho que eu mudei, sim, né, tipo, meu jeito de ser, sou mais calma. Toda essa braveza que eu tinha quando era criança sumiu, já era, e é isso. Seguinte, daqui a pouco a gente caminha pro fim, mas a gente quer refazer um vídeo com você. Tá rolando na internet, né? O vídeo lá que fizeram do abecedário da Xuxa. Agora vamos fazer o seu abecedário, versão 2025, com tuas palavras. Tá bom? Tá bom. 3, 2, 1. Ade. Adão e Eva. B de Barriga cheia e cabeça vazia. Sede. Conselho tutelar. D de Deus não é mulher. Ed. Ai. É. De. Escola. F de É. Pode ir pras atuais, é que você lembra na cabeça, não precisa lembrar não daquela. precisa pensar muito, é só falar. Uma que você Pode queira. até seguir até a frase, que nem você fez. Fiel e verdadeiro. Ótimo! Ótimo, Caraca, gente. arrasou! Gente. Gato branco. H de Ui. Esse som da Beyoncé? Inde. É. Endemoniados. J de Jesus. L. LGBTQIA+. Ô, louco! Faltou, você pulou o K. Não tem K no da Xuxa, amiga. Ah, é A verdade. Xuxa nessa época não falava do K. Vai direto pro M, né? M de Mari... Maribondo. N. Navio? O de Orgulho. LGBT. Ai, o que vem depois do O? ABC. Eu tô aqui com o abecedário aberto, mano. Eu tô com medo disso. Ed. Político. Que? Ai. Quê? Que de quê, gente? Meu Deus do céu. Que de que? É ótimo. Depois do que vem o quê? R. É. A gente tá um desastre. Rato. Rato. S de É... Ai, gente, deu um bug agora na minha cabeça. Juro pra vocês, tô esquecendo tudo aqui. É... Salvação. Amém. T. T de... Um T, gente! O T. Tema. U. De... Urubu. V. V. Vitória de Deus. W.
Nossa, W é Nossa, difícil. W, gente do céu. Então é X. O que é? Xuxa! É. Zoom. Vamos dançar. Vamos dançar. Ah, Alegria pra valer. Gente, Vamos aprender. eu nunca vi esse abecedário, juro pra vocês. muito bom, cara. Muito bom. Arrasou muito. Ai, eu não sei porquê, mas na hora trava. Ai, gente, Não, vem mas tem que ser espontâneo. todas as tá palavras da certo. minha cabeça, mas na hora não sai nada. Deixa eu fazer uma pergunta. Você fez algum curso de comunicação quando era criança? Foi pegando, aprendendo e falando e beijo. Exatamente. Eu até preciso fazer, né, pra melhorar a comunicação, Gente. mas mas eu nunca fiz. Pretendo fazer. Ó, vou ler mais os comentários aqui. Ótimo. A Rosemary Fornazier. Essa sim merece todo o respeito do sucesso do mundo. Nunca se desvirtuou dos caminhos de Deus. Ai, que responsabilidade, né? Eu queria saber por que o pai dela não está mais com ela. Eu acho que ela não quer falar sobre isso, gente. Né? Ou quer? Falo, tudo Quer? bem, não tem problema. Bom, aos 15, meu pai, ele teve uma família, falou que queria formar família, né? E aí ele foi pra Pernambuco. Aconteceu, é claro, que uns BOzinho aí por trás, mas nada que deva, né, revelar. Mas aí meu pai foi pra lá, eu falei, não, vou ficar com minha irmã. E vamos pra São Paulo, porque, querendo ou não, São Paulo é a vitrine. São Paulo é o lugar de cantar, fazer evangelismo, agendas, é São Paulo. Então eu decidi, vou com a minha irmã para São Paulo. O senhor pode ir com Deus. E aí foi, cada um pro seu rumo. Ah, então. E você ainda ajuda a sua família, Vitória, ou não? Não, por hora eu realmente parei. Depois de todo esse pensamento excessivo sobre responsabilidade nas minhas costas, eu parei, né? Parei, tipo assim, não, se precisar hoje em dia, se falar, Vitória, preciso disso. Se tiver ao meu alcance, eu ajudo. Até porque não tem nenhum bebê, né? Não tem nenhuma criança. Na verdade, a criança é você, 7 né? anos, exatamente, entendeu? E querendo ou não, eu sou adolescente. Eu também tenho o que fazer, entendeu? Eu tenho com o que gastar. Eu preciso de coisas, necessidades. Tenho necessidades. E, infelizmente, dinheiro não cai do céu e nem muito menos de árvore. Acho que sai de árvore sim, né? Por causa da folha, não sei. Ai, se Mas- sai, eu quero descobrir que planta é essa, que árvore que é, eu vou comprar. Pedra. Ah, Vem da árvore, né? é verdade. Mas é literalmente isso. Então, eu ajudo. Mas é algo se eu tiver. Se eu não tiver, aí senta e chora. Não, dá a mãozinha aqui, vamos trabalhar e se embora. É. Entendeu? Vitória, e teve algum episódio, assim, que você lembra de ter tido muito dinheiro? Fala, nossa, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Tipo, pra você, entendeu? Não necessariamente muito dinheiro, mas pra você foi muito dinheiro. E, gente, quando é que eu vim aqui mesmo, tio? Em 2022, né? 2022. Gente, eu passei 16 dias na casa do meu tio, né? Que foi quando eu conheci, né? Assim, tipo, pessoalmente, tererê, tarará, vim passear. Aí, eu tava com muito dinheiro mesmo. Acho que já tinha conhecimento sobre dinheiro, até meu pai mesmo falava que tinha dinheiro na conta pra caramba. E aí, tipo assim, esse foi os momentos em que eu mais tive dinheiro na minha conta. Também tava com um canal de 1 milhão de inscritos. E aí, é claro que a maioria do dinheiro sempre ia pra obra. Esse dinheiro nunca ficava nas nossas mãos. Meu pai sempre foi uma pessoa que, tipo assim, tudo que ganhava era pra obra. Comprava caixa de som. Teve coisas que eu achava realmente desnecessárias, né? Porque se pudesse, ajuda alguém, né? E tererê, tarará. Tem outros jeitos de gastar esse dinheiro. Então, era coisas que pra mim eram desnecessárias. E carros, essas coisas assim, né? Claro que pra fazer a obra, pra se locomover. Então, foi uma época em que tinha muito dinheiro, mas a maioria do dinheiro desaparecia por falta de administração. Então, é isso. Nossa, que interessante. E essa parte do dinheiro, você sabe assim, a origem? Fala, Jeff, acho que surgiu o dinheiro das doações, Internet. da internet. Sabe de onde surgiu assim, esse monte de dinheiro? Sei sim. Esse dinheiro surgiu por parte dos... Como é que fala?
dos evangelismos, né? O povo geralmente sempre ajudava. Era uma, tipo assim, nunca chegou um dia em que o povo não ajudou. E também por conta do YouTube. O YouTube a gente sabe que se dando visualizações ali, né, engajamento, o YouTube paga pra você fazer Torcemos vídeo. por isso, querido YouTube. Exato. Vamos torcer. Vai dar certo, em nome de Jesus. Nem que faça um círculo de oração. Aí, tipo assim, o YouTube pagava muito bem. 1 milhão de inscritos, gente. Meu Deus, era o auge do YouTube ali na minha época. E na minha época, não sou tão velha assim. Nessa época, era o auge do YouTube pra mim, né? E aí, a gente pegava esse dinheiro e nunca foi de uma forma, tipo, extorquir os outros ou me dá 100 que eu oro por você. Nunca foi isso, né? Porque tem gente que faz isso hoje em dia, eu acho ridículo. Mas era pela obra mesmo, pelo trabalho que a gente fazia. Essa era a via do dinheiro. Ah, legal. Demais. E hoje em dia, você não tem, assim, tanto proximidade com essa obra dessa forma? Ou você mudou? Vou ser sincera, a obra missionária, né? Não tenho tanta proximidade, mas é algo que eu gostaria sim de fazer. Por hora estou sem a caixa de som e eu ainda tenho 17 anos. Eu não posso sair sozinha porque a gente sabe que esse mundo está muito perigoso e geralmente quando eu vou fazer as obras missionárias, eu saio de metrô e trem. Já teve vezes que eu cheguei em casa muito tarde, então era uma coisa que era muito perigosa. Então, sem a caixa de som e sem as condições de se locomover, eu não vou, infelizmente. E também eu tenho que pensar, tipo assim, gente, se eu gastar esse dinheiro, eu não vou ter, eu não vou ter pra mim depois. Então, temporariamente, eu estou um pouco parada, mas se me chamarem, Vitória, vamos fazer evangelismo hoje. Eu tô com a caixa de som aqui, simbora. Eu pego o metrô, combino o horário certinho, que seja cedo pra mim, pra eu voltar pra casa cedo. Eu vou, tô lá em nome de Jesus, porque eu amo essa obra. E é algo que, pra mim, eu nunca iria parar de fazer, entendeu? E nunca vou parar em nome de Jesus. Até eu tiver velhinha gaga, vou estar fazendo essa obra em nome de Jesus. Amém. E quais são os seus planos para o futuro? Isso, já respondendo, né, a pergunta da Ver Mais TV. Ah, sim. Meus planos para o futuro é que essa obra cresça em nome de Jesus, que eu tenha mais conhecimento em nome de Jesus e sabedoria para lidar com as coisas, as situações, conhecimento sobre a palavra, que Deus possa me usar, que eu possa ser transformada, porque eu falo para vocês, tem muita coisa que em mim deve ser mudada, né? Então eu acho que são coisas que se eu liberar mais, eu acredito que Deus irá me usar mais ainda. E os planos para o futuro eu tenho tantos planos, que Deus possa abrir mais portas em nome de Jesus, que eu possa tomar mais coragem para aparecer na internet todos os dias, dar bom dia. Gente, eu não sei, eu tenho essa dificuldade de estar ali com o povo dando bom dia. Nossa, eu sumo às vezes por 2 semanas, não é nem porque eu quero. Sei lá, no Stories, Instagram, o povo fica cobrando, Vitória, cadê você? Não some. Falo, tá bom, vou aparecer, pode deixar. Beijos e tchau, eu sumo de novo. Aí, tipo assim, plano pro futuro é melhorar nisso, né? E que Deus possa abrir portas e que é isso, que Deus abençoe, que Deus use o Amarildo, abençoe as pessoas para contatarem ao Amarildo, né? E me chamarem para estar pregando, porque eu amo pregar, gente, amo cantar. Amém. E você, sei lá, tem alguma vontade de ter uma próxima música pra lançar? A gente vai ter. Amarildo já está trabalhando nisso, aquele abençoado. Se ele estiver assistindo, Deus abençoe ele. Te admiro muito, Amarildo. Um beijo pra você, amém? Glória a Deus. Ah, que Ele legal. tá preparando a música já, né? A gente já tem em mente e eu acredito que vai ser uma benção. Então fiquem ligados no meu Instagram, porque teremos novidade em nome de Jesus. E o louvor tá lindo, gente, impecável. Que louvor maravilhoso. Ah, que legal! A gente queria Estamos A curiosos. gente tá super curioso. Inclusive, dá pra fazer uma palhinha pra gente? Não dessa, mas de alguma música que você já tenha. Um louvor que eu gosto muito, que eu já tenha, é aquele.
Ai, Jesus Cristo, nossa. Só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Chega de chorar, chega de sofrer. Agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Deus fechou o vale, é o fim da prova. Agora é só vitória. Esse louvor pra mim é muito lindo. E também tem o Vitória Garantida, que pra mim é lindo também. Filho de Davi, mas Vitória Garantida e Só Vitória pra mim são lindos. Você vê que tem Vitória, 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 e dá-lhe Vitória. Muita vitória pra Amém, você. graças a Pelo Deus. amor de Deus. E você já tem algum favorito? Louvor? Não tenho. Eu sou muito carente de louvores, infelizmente. Qual é o seu favorito? Eu sou um pouco das antigas. Um pouco das antigas. Eu acho que eu gosto daquele. Deixa eu lembrar se eu lembro dele. Não, é de uma moça Rocha, o nome dela. Gabriela Rocha? Gabriela Rocha, isso. É uma das mais conhecidas dela. Qual? Atos 2, tem tantos louvores dela. Não faço ideia agora. Nenhum. Mas eu sei que o nome dela é Gabriela Rocha, acho que tem uma dela bem gostosa, assim, de ouvir. Que eu lembro que batia assim e falava, nossa. Ai, Bonito. gente, juro pra vocês, esses louvores antigos são maravilhosos e eu amo muito. E você? Eu tô até pensando aqui agora. Eu lembrei de uma, Entra na Minha Casa. Entra na minha Entra na minha vida. Acho que é a única que eu Ai, conheço. futura. Eu acho que o que eu. É. Eu chorei muito, né? Um da Aline Barros, que é aquele do Ressuscita-me. Mestre. Não. Mestre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Eu amo esse louvor e também me faz chorar. Tem um também que me faz chorar. Ainda se vier. Ai, essa. Eu noite conheço essa. traiçoeiras. Conheço. Amo esse louvor. Eu amo essa música, é verdade. Lembrei Tem de uma agora. comunidade que eles falam que é comunidade de louvor, acho que é isso. É isso, comunidade de louvor, que é antiguíssimo também. Esqueci o nome, mas é interessante. Vitória, acho que a gente tá encaminhando pro fim, né? Oh, sim. É um prazer te receber aqui. É muito bom saber o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu. Espero que você tenha se divertido, curtido com a gente. Você é um marco nesse podcast. Nossa primeira convidada mais jovem, a primeira artista gospel. E assim, a gente torce muito pelo seu sucesso, torce muito por sua graça em todos os lugares. Que você continue elevando, assim, cada vez mais esse humor, essa alegria, aonde você for. Acho que é isso, já é. Nossa, total. Na verdade, você já é um sucesso total. Você é extremamente iluminada. Parabéns, que a sua vida ela seja regada de tudo que você dá para os outros, que é bênção pura, hoje e sempre. Tem uma coisa que a gente aprende no SBT sobre humor, né? E parece que você levou isso de forma muito séria, assim. Estão rindo de mim? Vou rir junto. E você leva isso, porque seu sorriso demonstra muito isso. A gente percebeu isso no podcast. Sim. E obrigado por sorrir com a gente, por se divertir com a gente e por viver isso junto com a gente. Obrigada, digo eu. O programa de vocês é muito leve. É algo que dá pra brincar, dá pra se divertir, dá pra responder também. Vocês são incríveis. Deus abençoe a vida de vocês. Pra mim é motivo de alegria por estar aqui, né? E obrigada pelo convite. Vitória, se você quiser, pode olhar pra aquela câmera ali, dar um recadinho pra quem você quiser. Espaço é seu agora. Ai, gente, Deus abençoe a cada um que está acompanhando aí esse podcast, essa live agora. Maravilhosa esse vídeo. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, né, que está assistindo agora também, acredito eu, Gilza. Deus abençoe a vida dela. Quero mandar um abraço para minha irmã Stefiane, para Ana Júlia, minha amiga, a família dela que também está acompanhando. Quero mandar um abraço para meu tio que está ali do outro lado e a minha irmã Estela.
Deus abençoe. Obrigada pelos conselhos, pela ajuda e por sempre me motivar a continuar nessa caminhada. Quero também mandar um abraço para o meu assessor Amarildo. Que Deus abençoe a sua vida e obrigada por ver essa oportunidade, né? Como é que fala? Por ver esse talento em mim e apesar de quase eu estar desistindo, não ter desistido de mim. Prometo que não darei trabalho e, se Deus quiser, daqui pra frente nós teremos um trabalho abençoado em nome de Jesus. Amém. Obrigada a vocês pelo convite. Deus abençoe vocês. Para mim é motivo de alegria. Obrigado! Recíproco. Tchau, gente. Obrigado! Abençoe.